Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender o conceito teórico de listas. Então, uma lista ela é um tipo de dado abstrato, ou seja, diferente dos tipos que a gente está acostumado, como inteiros, float, strings, né? Eles são tipos compostos de outros tipos, então é um tipo um pouquinho mais elaborado do que a gente já viu anteriormente. Especificamente falando de listas, ela é um tipo que armazena uma sequência de valores, seguindo uma ordem arbitrária, né? Por exemplo, 5, 3, 2, 4, podendo haver repetições de elementos. Ela é a representação do conceito de tuplas na matemática. Esse tipo de estrutura também é denominada de container, porque ela contém ou ela guarda zero ou mais valores de um determinado tipo ou mais de um tipo, né? Vale frisar que em uma lista, se um valor ocorre mais de uma vez, eles são considerados elementos distintos. Então, esse elemento e esse, embora os valores deles sejam iguais, eles têm uma distinção. Essa é a primeira ocorrência do valor 2 e essa é a segunda ocorrência do valor 2. Dependendo da linguagem de programação, as listas podem possuir propriedades distintas, né? Então, cada linguagem de programação estabelece um conjunto de propriedades para representação de listas. Por exemplo, uma lista pode conter uma quantidade finita de elementos, então ela deve conter uma quantidade finita em algumas linguagens, ou ela pode conter uma quantidade infinita, né? Obviamente, a quantidade infinita não é representada em memória, né? Ela, conceitualmente, ela é uma lista com infinitos elementos, e que você vai recuperando ou gerando esses elementos conforme necessário. Quando a gente fala de listas infinitas, também são conhecidos como string ou geradores, pois na verdade eles geram elementos, né? Eles não contêm os elementos na memória, até porque são infinitos, né? Outra propriedade também, que é observado dependendo da linguagem de programação, é que a lista pode ser necessária que ela tenha um valor pré-fixado e definido diretamente no código-fonte. Então a gente poderia ter, por exemplo, uma lista chamada XS que tem 30 elementos. Então no nosso código-fonte a gente tem que determinar o tamanho da lista. A gente também pode ter o caso em que o tamanho é definido em tempo de execução. Então a gente pode fazer o seguinte: n igual a int. Então recebe o valor que representa o tamanho da lista e em seguida a gente cria essa lista com esse tamanho. Então tem linguagens que permitem que você faça isso. E tem linguagens que permitem que você crie uma lista inicialmente vazia e dinamicamente você coloque novos elementos, né? Então você pode começar a falar assim, olha, acrescente o valor 10 nessa lista, depois acrescente o valor 20 e o tamanho dessa lista vai crescendo dinamicamente. Então essa é uma outra propriedade possível para as listas em linguagem de programação. Bom, outra propriedade possível é em relação aos tipos de elemento que uma lista pode conter, né?
Deixa eu apagar essa parte aqui. Então, por exemplo, eu posso ter o chamado listas homogêneas, que contém apenas um tipo, né? Então, ou a lista contém somente inteiros, ou contém apenas caracteres, ou contém booleanos, mas nunca dois tipos diferentes. Ou elas podem ser também heterogêneas, em que eu posso ter uma mistura de tipos, né? Então, a lista pode conter um elemento que é do tipo inteiro, outro que é uma string e outro que é um booleano, por exemplo. E, finalmente, uma última propriedade que a gente observa que cada linguagem implementa de uma forma é a forma que a lista é armazenada na memória. Então, geralmente tem duas formas, né? Uma em que elas são armazenadas de forma contígua na memória. Então, digamos que eu tenho uma lista com 5 elementos. Os 5 elementos estão exatamente nessa sequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui representa o começo da lista e aqui representa o final da lista. Então, se eu tenho aqui o valor 1, que está na posição inicial, posição 0, o próximo elemento vai estar na casa seguinte de memória, na próxima posição de memória, né? Então, o índice 1 vai estar exatamente na posição adjacente ao índice 0. Isso aqui também é denominado de array. E uma outra forma é a chamada lista ligada, em que não necessariamente os elementos estão em posições contíguas da memória e cada posição guarda um apontador para o próximo elemento. Então, por exemplo, a mesma lista daqui de cima, em lista ligada, poderia ser representado mais ou menos assim. Olha, tem o valor 1 que está nessa casa, ele aponta para o próximo elemento, o 2 aponta para o próximo elemento, que é o 3, o 3 aponta para o próximo, que é o 4, e o 4 aponta para o próximo, que é o 5. Então, isso também é chamado de lista ligada. A vantagem de um de outro é que, no caso de arrays, por conta que os elementos estão em posições adjacentes de memória, a velocidade com que eu posso acessar qualquer elemento é muito mais rápido do que esse, porque se eu quero pegar o terceiro elemento da minha lista e eu sei onde está o primeiro, é uma conta simples, né? A posição inicial mais 2, né? E eu venho para cá. Agora, se nessa lista aqui eu precisar pegar o terceiro elemento, eu vou ter que percorrer um por um para encontrar onde ele está. Então, estou no primeiro elemento, vou para o segundo vou para o terceiro e retorno o terceiro elemento. Muito bem. Vamos apagar essa parte. Em linguagens de programação mais avançadas, eles organizam o tipo lista em um conjunto de tipos estruturados denominados traversable, né, ou atravessável, também chamado de iterators. A gente já viu essa palavra, iterators, iteradores, né, quando a gente viu o laço for. Isso aqui significa que o tipo lista é um tipo que suporta uma forma de percorrer seus elementos sequencialmente, né? A gente viu isso na string quando a gente fez uma coisa assim: for letra
S. E aí ele pegava cada elemento da string e alocava, designava para a variável letra. Então, no Python existe essa definição de iteradores, né, e traversable, e a gente vai explorar isso nas próximas aulas, quando a gente for aprender a sintaxe, né, do Python para listas. A implementação de uma lista geralmente vem acompanhada de certas operações, né, que são possíveis de serem feitas. Então, por exemplo, uma delas é a construção de uma lista vazia. Então, muitas linguagens suportam que você crie uma lista vazia que possa crescer dinamicamente. Outra operação, outra função é verificar se a lista é vazia, né, para eu falar assim, olha, se a minha lista for vazia, vou fazer alguma coisa, se não, eu faço outra coisa. Também tem, geralmente, os operadores de inserção à esquerda, né, ou pré-pend, ele pode representar assim. Então, dado a lista XS, eu estou inserindo o elemento X à esquerda, no começo da lista. E tem também o append, né, que é o contrário. Eu tenho a lista XS e estou inserindo o elemento X no final da lista. Um outro elemento importante, e geralmente a função se chama head, ela te retorna o primeiro elemento da lista, né? Então, se eu tenho uma lista, por exemplo, 1, 2, 3, 4, head vai te retornar o primeiro elemento, 1. E tail, que é cauda, né? Que te retorna a cauda da lista, ou seja, a lista sem a cabeça. Então, ele retornaria, nesse caso, a lista 2, 3, 4, né? A lista sem o primeiro elemento. E, finalmente, também é importante a gente ter uma forma de acessar um determinado elemento da lista, né? Então, por exemplo, a gente poderia fazer assim, xs de 1 para pegar o segundo elemento da lista. Muito bem, uma outra forma da gente analisar ou definir uma lista é uma definição algébrica. Então eu posso imaginar o seguinte, olha, uma lista do tipo X, ou seja, uma lista que guarda o tipo X, sendo que X pode ser int, float, string, qualquer outro tipo, né? Ela é igual a ou uma lista vazia ou um elemento do tipo X seguido de uma lista de X. É uma definição recursiva, né? Então vamos colocar de outra forma aqui, ó. L de X representa uma lista do tipo X. Ela ou contém apenas uma única informação, quer dizendo, olha, ela é vazia, né? Só tem uma informação aqui, a informação de que ela é vazia. Ou ela pode conter uma informação referente ao tipo, né? E o X aqui representa quantos valores esse tipo possui, né? Então, por exemplo, se for booleano, possui 2 valores. Se for inteiro, possui 2 elevado a 32, né? E assim por diante. Então, ou ela tem uma informação que ela é vazia, ou ela tem informação de um elemento X junto com a chamada recursiva de L de X. Se a gente expandir essa equação, a gente vai ter uma coisa desse tipo aqui, olha. L de X é igual a 1 mais X vezes L de X, a gente substitui por tudo isso aqui de novo. 1 mais X L de X. E se a gente continua expandindo isso daqui, a gente vai ter uma coisa assim. 1 mais x vezes 1x, mais x ao quadrado, mais x ao cubo,
mais x à quarta, etc. Isso aqui está dizendo para a gente o seguinte, olha, ou a lista não tem nenhum elemento, ou ela tem um único elemento do tipo x, ou dois elementos do tipo x, ou três elementos do tipo x, e assim por diante. Ou seja, todas as possibilidades de lista que a gente pode ter, né? Ele enumera quantas possibilidades de listas existem. Então, por exemplo, vamos pegar o termo x ao quadrado. Digamos que x é do tipo booleano. X é um booleano. Um booleano tem dois valores, né, que é possíveis, né, que é verdadeiro e falso. Ou seja, então x ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado, que é 4. Isso fala que existem exatamente 4 listas diferentes com dois elementos do tipo booleano. E realmente, a gente só consegue desenhar 4 listas diferentes. True e true, false e falso, true e false e true. Muito bem. No próximo vídeo a gente vai ver como representar uma lista em Python. Então a gente vai para os primeiros passos de criação de uma lista em Python. Não se esqueçam, de qualquer dúvida, postem no Discord.